Graça do Senhor, pipoquinhas. Que saudade. Um abraço aí para todo mundo que está em casa para ouvir a palavra de Deus. Uma linda lição da Bíblia Sagrada que nós vamos aprender já já. Mas antes, deixa a tia ler um versículo para vocês. É em Salmo, se você quiser ler na sua Bíblia, no Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Viu? Vamos ler só até aí. Sabe quem são os santos? São aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que foram perdoados dos seus pecados. Você e eu que recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós somos os santos, a palavra de Deus diz. E ele diz, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Nós vamos aprender hoje uma história linda sobre fidelidade. Mas eu quero que você repita comigo esse versículo para ficar, guardadinho na sua cabeça. Então vamos lá, vamos falar com a tia. Já aprendeu? Então vamos falar comigo assim. Todo mundo vai tampar o nariz. Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, pois o Senhor guarda os fiéis. Disse? Agora todo mundo se abaixa. Se abaixa. Diz aí comigo. Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Levanta, todo mundo dá uma voltinha. Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós. Ei! Você conseguiu? Salmo 31, 23, conseguiu aí? Muito bem. E agora, que tal a gente cantar uma música? Vamos cantar uma música linda. É um louvor bem pequeno e eu acho até que você já conhece ele. Então canta aí comigo, tá? Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Vamos cantar mais uma vez, só a primeira parte. Mas para ficar mais bonitinho, deixa eu chamar aqui o Matheus para me ajudar. Vem, Matheus. Ah, não, eu tenho que ir. Vem cá. Vamos cantar com as crianças, né? Criança canta em casa. E aí, crianças? Canta em casa também, tá bom? Vai. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, mesmo em tempo de aflição, Deus o socorria. Uhul! É isso aí. Pensa comigo. Você já chegou a deixar de fazer o que é certo, como ler a Bíblia, orar, só porque os que não são salvos não fazem? Nós vamos aprender hoje uma história sobre fidelidade, sobre como se deve se comportar, mesmo diante das pessoas que não são salvos, que não querem nada com Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração e vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, porque o nosso versículo diz que Deus guarda os que são fiéis. Então vamos orar para que o Senhor nos ajude a permanecer fiel até a volta dele. Ore comigo assim: Senhor, eu quero pedir que o Senhor me ajude a permanecer fiel todos os dias da minha vida, a fazer o que é certo, a obedecer a tua palavra, a amar o próximo, a ser santo e obediente à tua palavra, até a tua volta. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à lição? Cheguei! Olha, crianças, a Bíblia fala que a Babilônia tomou Jerusalém e levou muitas pessoas escravas para Jerusalém. E dentre essas pessoas que foram levadas, presas, foi levado também algumas pessoas da linhagem real, e eles foram educados e ensinados no palácio para ajudar o rei da Babilônia.
Dentre essas pessoas estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram sábios e eles escolheram permanecer fiéis a Deus e a sua doutrina, né? Tudo que eles tinham aprendido em Jerusalém, eles continuaram fazendo lá na Babilônia. Aí passou muito tempo, Daniel teve muitas experiências lá na Babilônia. Então agora o rei da Babilônia não é mais Nabucodonosor, agora é Dario, o príncipe que assumiu o trono dele, era o Dario. Dario era muito amigo de Daniel, conviveu com ele muito tempo e também o conhecia de longa data. Então vamos ver bem aqui o que diz em Daniel capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha, crianças, agora aparece a parte difícil. Como o rei tinha constituído esses príncipes tinham que dar conta para os presidentes. Daniel era um homem muito importante, muito respeitado, poderoso lá no reino de Dario. Só que isso trouxe alguns problemas para Daniel. Dario estava querendo constituir a Daniel como superior aos outros, acima dos outros, porque Daniel era muito responsável, era um homem sábio e justo. Então esses homens ficaram muito zangados com Daniel, eles ficaram com inveja de Daniel. Ai, crianças, inveja. Inveja é um pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala ou faz que não agrada a Deus. E a inveja é um pecado, e pecado separa a gente de Deus. Deus não quer que a gente fique com inveja de ninguém. Se algum dia algum colega seu ganha um presente e você não ganhar, você não precisa ficar com inveja. Confie no Senhor, ore ao Senhor e se alegre com o colega porque ele ganhou aquele presente. Inveja não é bom, não agrada a Deus, tá bom? Aí, crianças, esses homens ficaram muito zangados com Daniel. Esse Daniel quer ser melhor do que a gente. Esse Daniel é muito chato e tudo pra ele tem que ser certinho. Esse Daniel... E eles se juntaram e foram caçar erro em Daniel, procurar onde é que ele tinha falhado, onde é que ele tinha sido desonesto com as finanças do rei, sabe, tudo. E não acharam, criança, porque Daniel era o salvo. Ele confiava no Senhor, ele escolheu permanecer fiel a Deus mesmo na Babilônia, junto com os amigos dele. Então ele não cometia fraude, ele não errava. E eles ficaram tão chateados com isso e pensaram, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Por que esse Daniel... Ui, que tu tá raiva de Daniel. Já sei! Alguém falou. A gente vai achar um erro dele, sabe aonde? Na crença dele. Aí eles ficaram pensando, elaboraram um plano. Crianças, eles elaboraram um plano maligno. Sabe o que foi? Eles disseram assim, olha, a gente vai fazer uma lei em que todas as pessoas do reino só podem pedir qualquer coisa para o rei. Não pode mais ninguém pedir nada para Deus nenhum. É aí onde nós vamos pegar Daniel. Sabe por quê, crianças? Porque Daniel permaneceu fiel a Deus. Então eles sabiam que Daniel não ia cair nesse negócio. Então eles fizeram uma lei e apelaram para a vaidade do rei. Disseram, mas já está, você precisa assinar esse decreto, porque esse decreto diz que todo homem e mulher no seu reino só pode adorar o Senhor. Eles conseguiram convencer e o rei Dario assinou o decreto. Ai, crianças, esse decreto era muito estranho. As pessoas tinham que passar 30 dias orando só para o rei. Não é estranho? Mas aí, crianças, Daniel era um homem que continuava fiel, não era? Você também e eu precisamos permanecer fiel a Deus em todos os momentos. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a permanecer fiel em toda situação. Daniel permanecia fiel. Olha, todo dia Daniel orava no quarto dele. O quarto de Daniel tinha uma janela que em direção a Jerusalém.
onde ele se ajoelhava e orava todo dia. Sabe quantas vezes? 3 vezes ao dia. Então Daniel não parou de orar por causa do decreto. Nada pode parar um salvo. Nada pode impedir você de falar de Jesus para as pessoas. Nada pode impedir você de orar, de ler a sua Bíblia. Nada disso. Você é um salvo, você é fiel. Você precisa permanecer fiel. E sabe o que mais, crianças? A pessoa que orasse a qualquer outro Deus, lá no decreto dizia, a sentença era morte, porque ele seria jogado na cova dos leões. E olhe, crianças, quem ia para a cova dos leões não voltava vivo. Claro que não, os leões estavam com fome. Você já foi no zoológico? Já viu a zoada do leão, já? É muito forte, é muito assustador. E eles estavam lá famintos, esperando alguém para devorar. Então era um decreto muito cruel. Então quando os homens viram Daniel orando, eles correram lá no rei. Ei, majestade, majestade, olha aqui. Encontramos um que está desobedecendo o decreto. E o Dario disse, quem? Quem está desobedecendo? Ele disse, o Daniel, aquele seu amigozinho lá de Jerusalém, ele está lá orando todo dia. E Dario ficou muito assustado, apavorado. E ele passou o dia todinho tentando achar uma maneira de salvar Daniel. Porque ele tinha assinado um decreto. E esse decreto era segundo Medos e Persas e não podia jamais ser revogado. Ninguém podia mudar aquele decreto. Mas o rei passou o dia todinho tentando fazer isso. Não conseguiu. E aí os homens começaram a pressionar. Cadê, senhor? O senhor disse que tinha que se cumprir o decreto. Vamos lá, vamos levar o Daniel. Então, quando passou o dia e o rei não conseguiu fazer nada, ele... Ai, é o jeito de jogar Daniel lá. É porque que o Daniel era muito amigo do rei, então ele estava muito triste com isso. Ele não queria colocar Daniel lá. Mas ele foi obrigado a fazer isso por causa do decreto. Então, à noite, Dario mandou que executassem a lei. E levaram Daniel e colocaram lá crianças, lá na cova dos leões, para passar a noite lá. Mas acontece, crianças, que Daniel era salvo e Daniel era fiel. O que diz o nosso versículo? Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Por isso, Deus ama e guarda os fiéis. Então Deus enviou um anjo para ficar a noite todinha com Daniel lá na cova dos leões. Mas o rei Dario estava aflito em casa. E ele passou aquela noite todinha. Ele andava para lá e para cá no quarto dele. Ele não conseguia deitar, ele não conseguia dormir, ele não queria vinho, ele não queria música, ele não queria nada, só queria saber como estava o seu amigo lá na cova dos leões. É tão certo que quando foi muito cedo de manhã, o rei Dario foi correndo lá para ver o amigo dele. E chegou lá e disse, Daniel, assim, morrendo de medo que ele não respondeu. Será que teu Deus te livrou dos leões, Daniel? E Daniel respondeu para ele, sim, senhor rei, estou aqui. Daniel estava vivo, crianças, porque o anjo do Senhor foi lá, tampou a boca. Não podiam devorar Daniel, porque o anjo do Senhor tinha tampado a boca dos leões. E ele passou a noite todinha, dormiu tranquilamente e ficou salvo, ficou livre dos leões, porque o Senhor guarda os salvos. É, criança? Então Daniel foi tirado lá da cova dos leões. E sabe quem foi jogado lá? Aqueles homens maus que fizeram aquela lei, foram levados lá para os leões. E é claro que todos eles foram devorados, porque o anjo do Senhor saiu junto com Daniel. Porque Deus guarda os fiéis. Você e eu precisamos permanecer fiéis em qualquer circunstância da nossa vida, porque Deus ama os fiéis e guarda. Amém, crianças?
você e eu vamos permanecer fiéis até que Jesus volte. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje e eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido quanto o Senhor é maravilhoso, quanto Ele nos ama e nos guarda de todo o mal, assim como Ele guardou Daniel. Agora vamos cantar mais uma música? Que tal? Vamos cantar e dançar? Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Uau! Verdade, a história de Daniel. Por isso o anjo veio e fez reinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez